eu montei esse vídeo para ajudá-los aí na compreensão das atividades, no conteúdo mesmo, né, de equação cartesiana da circunferência, que é a semana 3, semana 4 do PET 3, e até mesmo na resolução das atividades que vocês terão que nos entregar. Então, para a gente começar, o que é a circunferência? Conjunto de pontos de um plano que estão a uma mesma distância r de um ponto fixo, denominado centro. Então aqui, o que nós temos, né? Nós temos que, se a gente olhar aqui pelo desenho, o que acontece? Aqui está um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, a gente tem aqui o ponto C, esse que é o centro, né, da circunferência. Repare que qualquer distância daqui até qualquer um deles aqui, ele é equidistante, né, tem a mesma distância. Pertence a um plano, lambda, essa aqui é uma letra do alfabeto grego, é a décima letra do alfabeto grego, é lambda. E ela fala o seguinte, então, o que eu tenho? Lambda é o centro ao raio. O que é o raio? É a distância que vai do C até o P, certo? Ou qualquer um outro aqui que eu quiser. Então, é a circunferência de centro C, raio R, né? O centro, ele tem as coordenadas AB, é o centro da circunferência. O ponto P, X, Y é um ponto do plano, né? O P pertence ao plano, ao lambda, e a distância de P até C, essa distância de P a C é o raio da circunferência. Então, se ele é eu quero calcular essa distância, se eu jogar, lembra dessa forma aqui que a gente viu lá na primeira semana do PET 3? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a distância. Mas aí chamou isso de quê? De raio, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar de raio. Então, no lugar da distância, nós vamos escrever raio. Ó. Raio é igual raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Bom, para eu tirar isso aqui da raiz, o que eu tenho que fazer? Na verdade, eu tenho que elevar os dois ao quadrado. E aí, quando eu elevo os dois ao quadrado, eu chego na forma, que é o que? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Certo? Essa é a forma da equação reduzida de uma circunferência. Então, se eu pegar aqui, a equação reduzida, ela é dada para a gente, ela é dada nessa forma aqui, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Na qual a e b são as coordenadas do centro da circunferência. E o r é o raio, certo? Então, se eu desenvolver essa equação, olha o que eu tenho. A equação está aí. Se eu desenvolvo, o que é x menos a ao quadrado? X menos a ao quadrado, na verdade, é o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui colocou o contrário para ficar na ordem alfabética, certo? Mais y menos b ao quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual a raio ao quadrado. Daí, o que nós temos então? Que x ao quadrado menos 2ax mais y ao quadrado menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado é igual a zero. Essa é a equação geral de uma circunferência grande, né? Bom, e então vamos pegar um exemplo. Vamos determinar a equação geral da circunferência de centro. O centro da circunferência 2 menos 3 e raio R. Tá muito fácil. Olha o que eu faço. Pediu a equação geral. Eu vou começar pela equação reduzida. É muito mais fácil para eu lembrar. Então, eu ponho x menos a ao quadrado mais y menos a ao quadrado. Vamos lembrar? O a vale 2 e o b vale menos 3 e o raio 4. Então, fica fácil, não fica? X menos 2 ao quadrado mais y menos, com o menos da fórmula, mais 3 ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado. Isso aqui não é quadrado da diferença? Isso aqui não é quadrado da soma? Então fica que jeito? Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, menos 4x, mais quadrado do segundo. 2 vezes 2, 4. Mais quadrado do primeiro, y ao quadrado, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, 2 vezes y, 2y, vezes 3, 6y. Mais o quadrado do segundo, 3 vezes 3, 9, que é igual a 4 vezes 4, 16. Passo esse 16 para cá. X ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado mais 13 menos 16 é igual a zero. Só para melhorar, x ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado menos 3 é igual a zero. Então aqui você tem a equação geral da reta. Aí vem ainda a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Então o que é falar posição? É você comparar a distância do ponto P ao centro da circunferência e o raio. E aí você vai ver
Que posição que é? Ó, então tem três situações. A distância ela pode ser menor que zero, ela pode ser igual a zero ou ela pode ser maior que zero. Quando que ela é menor que zero? Quando o ponto ele é interior à circunferência. Repara aqui. Olha, o ponto P está dentro da circunferência. Né? Então, olha aqui. Olha o centro da circunferência. Então, essa distância é menor que o raio. Então, é interior. Quando é igual, igual que acontece? Olha, o ponto P ele pertence à circunferência. Tá vendo? Ele pertence a. Então, o que acontece? Essa distância é igual ao raio. Agora, se ele é superior ao raio, a distância é maior que o raio, o que acontece? O ponto P está do lado de fora da circunferência, ele é externo à circunferência, tá? Dando continuidade, então, o que nós temos aqui? Qual a posição relativa do ponto P menos 2 menos 3 em relação à circunferência de posição x mais 1, mais, por favor, né, aqui é mais, ó, eu não prestei atenção, coloquei igual, mas é mais y mais 4 ao quadrado igual a 25. Então, o que eu tenho aqui? Coordenadas da circunferência. Quais são? O ponto A vale 1 positivo, porque qual que é a fórmula? Olha, a fórmula ela é negativa, né? Então, se ela é negativa, aí ficou mais vezes menos, por isso dá positivo aqui. E aqui também positivo, quer dizer que ele é 4. 1 e 4, que é igual ao raio. O raio é que 25, não é o raio ao quadrado da fórmula? Quer dizer que eu tenho que pegar ali, certo? Agora, a distância entre pontos é dada nessa fórmula aqui, tá? Então, vamos fazer. Ó, distância de P até C. Então, eu coloquei, ó, menos 2, menos 1 ao quadrado, mais menos 3, menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai ficar que jeito? Ó, menos 2, menos vezes menos, mais 1 ao quadrado, menos 3, menos vezes menos, mais 4 ao quadrado. Menos 2 mais 1 dá menos 1, mais menos 3 mais 4, 1 ao quadrado. 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é 1, qualquer coisa, né? Aí o que acontece? Ele está entre raiz quadrada de 2, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, né? Então é muito pouco. O raio nosso é 5, quer dizer que a raiz quadrada de 2 é menor que 5. Então o nosso ponto P, a distância é menor. Então o ponto P é interior à circunferência. Tá bom? Então, ó, aí também tem a posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Então, agora nós vamos analisar a reta. Até então, a gente estava calculando a distância de um ponto, agora é de uma reta. Então, o que nós vamos fazer? De novo, olha o centro, né? Olha. Então, o que acontece? Pode ter uma reta secante, ela pode ser tangente ou ela pode ser externa. Quando que acontece cada um deles? Quando que ela é secante? Quando a distância é menor que o raio, ela corta a circunferência em 2 pontos. Olha, R1 e R2, tá vendo? Dois pontos aqui. Então, essa reta, essa é secante a nossa circunferência. Quando a distância é igual a zero, ela corta a circunferência em um único ponto. Aqui, ó, esse ponto T. Então, ela é tangente à circunferência. E quando ela é maior, a distância é maior que o raio, ela não corta a circunferência em nenhum ponto, tá vendo? Então, ela é externa à circunferência, tá? Daí, dando continuidade, o que nós temos? Nós vamos fazer as atividades do PET, certo? Então, o exercício número 1 é muito fácil. Falou o seguinte: determine as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência em cada caso. Gente, isso que nem conta precisa fazer. Qual que é a fórmula da circunferência? A reduzida. Não é essa? Ó, isso aqui não é o valor do A, do centro da circunferência? Isso aqui não é o valor do Y, o centro da circunferência? Isso aqui não é um raio? Tá, eu tenho aqui, ó, só de olhar. X menos 5 ao quadrado mais Y menos 3 ao quadrado. Quanto que vale meu A? 5. Quanto que vale o meu B? 3. Quanto que vale o meu raio? Não é raio ao quadrado aqui? Quer dizer que o meu raio vale 7. Então, olha só, o meu centro vale 5, o A vale 5, o Y vale 3 e o meu raio vale 7. É isso. Ó, x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Aqui você tem que prestar atenção no detalhe, o sinal. Tá vendo que aqui está positivo? Se está positivo, o que eu tenho que pensar? Aqui é menos da forma. Menos da forma, mas aqui ficou positivo, quer dizer que aqui o meu A é quanto? É menos 1. O meu B está negativo, não está? Se ele é negativo, quer dizer que ele é 2 positivo. Ó, então aqui eu vou ter quais são os valores no meu centro? C vale menos 1, Y vale 2. E o meu raio? Raiz quadrada de 8, a letra elevada ao quadrado. Ó,
Ixi, fiz tudo ao contrário. X ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a zero. Então, ó, não tem o número aqui, não tem? Tá, então zero. Certo? Y mais 1, ó, aqui é positivo, mas a fórmula lá é negativa. Se ele é negativo, quer dizer que vai ser menos 1. Então, centro, 0, menos 1, e o meu raio, 25. Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? É 5. Tá? Continuando, o que, que nós temos? Escreva a equação reduzida da circunferência, cujos centros e raios são x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio a ao quadrado. Então, C, olha que fácil, 1 ao quadrado e raio ao quadrado. Você vai substituir na fórmula, olha que fácil. X menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual, opa, é igual, desculpa gente, é igual a 36, ó, corrige aí. Hora de fazer, presta atenção, né, eu não prestei, é 36 aqui, tem um erro, hein? Então, certo? Ó, menos 2, menos 1 é o centro e o raio é 2. Então, x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. E vai ficar como? Ó, menos vezes menos mais x mais 2 ao quadrado mais y menos vezes menos mais 1 ao quadrado é igual a 4. C, 5 e 0. E o raio é raiz quadrada de 3. Quer dizer que vai ficar que jeito? X menos 5 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, x menos 5 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3. E aqui, verifique a posição relativa entre as circunferências de equação da reta x menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 9, e cada um dos seguintes pontos A, B e C. Tá? Então, vamos lá. O que, que nós temos? Pontos, quais são as coordenadas do centro da circunferência? O x vale, o A vale 4, e o B vale 2, e o raio vale 3. Tá? Certo? Qual, o ponto A é dado pra gente como sendo ponto 5, o x vale 5, o y vale 3. Então, vamos achar a distância entre os dois pontos, olha lá. Então, vai ficar que jeito? A distância entre A e o C. Esse C é o centro da circunferência. Então, a gente fez 5 menos 4 ao quadrado, mais 3 menos 2 ao quadrado. 5 menos 4 ao quadrado, 1 ao quadrado. Mais 3 menos 2 ao quadrado, 1 ao quadrado. Raiz quadrada de 1 mais 1, raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é menor que 3, que é o raio. Então, o ponto é interior à circunferência, certo? Ó, olha B. Ó, menos 1 e 4. Vou jogar lá naquela forma. Distância. Então, o que, que nós temos? Ó, xb é menos 1, menos 4, que é o centro, mais 5 menos 2, né? Que essa distância nossa vai ficar menos 5 ao quadrado, 5 menos 2, 3 ao quadrado. Então, aqui você tem raiz quadrada de 34. Raiz quadrada de 34 é quase 6. Então, 6 é maior que 3. Então, o ponto é exterior à circunferência. Esse caso é muito parecido, a gente faz os mesmos cálculos. Quando a gente substitui, nós vamos encontrar aí uma 5. 5. Se 5 é maior que o raio, se é maior que o raio, então é superior à circunferência. Eu vou parar aqui e no próximo vídeo eu faço os outros para poder seguir certinho. Tudo bem até aqui, né?